pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando o nosso ano letivo. Espero que todos estejam bem, espero que vocês estejam cheios de expectativa para esse novo ano que se inicia e que nós podemos produzir e construir conhecimentos juntos. Nosso primeiro tema da nossa aula vai ser o modernismo, é a Semana de Arte Moderna. O que será essa Semana de Arte Moderna? Modernismo vem de moderno, né? De renovação, de mudanças. E é isso que a gente vai perceber que aconteceu na arte do nosso país. Vamos lá? Aqui nós temos uma imagem que é do cartaz da Semana de Arte Moderna, né? Então já tem algumas características de onde ela foi. Ela foi localizada, ela foi realizada na cidade de São Paulo no ano de 1922. Vamos lá? Aqui nós temos uma imagem, né, de Anita Malfatti. Essa imagem ela vai retratar tudo que nós vamos falar na nossa aula, né? Ela vai trazer esse conceito de modernidade. Então, a partir da Semana de Arte Moderna, os artistas brasileiros eles buscaram mais autonomia para produzir a sua arte. O maior evento que marcou a história da arte brasileira. A gente agora vai conhecer como foi esse evento, quais são as suas características, quem foram os idealizadores. A Semana de Arte Moderna pode ser também chamada e conhecida como Semana 22. Por que Semana 22? Porque ela foi realizada no ano de 1922. Foi uma manifestação artístico-cultural. O que é uma manifestação? É uma revolução. As pessoas buscavam mudanças na produção da arte brasileira. Ela foi realizada no Teatro Municipal de São Paulo entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922. Gravem isso. Foi realizada no Teatro Municipal, na cidade de São Paulo, no ano de 1922, entre os dias 13 e 18 de fevereiro. Já temos algumas informações. Vamos ter mais algumas? Por que aconteceu em São Paulo, professora? Porque São Paulo, naquela época, era a cidade que mais crescia, né? A cidade que tinha inúmeros imigrantes, que estava crescendo nas questões das indústrias, de reurbanização. Então, era uma cidade favorável. Significa isso? Era uma cidade propícia a ser realizado aquele evento, abrigando vários jovens artistas. Então, a gente já sabe que São Paulo tinha uma característica importante: jovens e artistas, jovens com sede de mudança. O que seriam essas mudanças? Vamos saber. Quem participou da Semana de Arte Moderna? Escritores, artistas plásticos, arquitetos, músicos, recital. Teve também recital de poesia, exposições e palestras. Inúmeras possibilidades aconteceram na Semana de Arte Moderna. E agora a gente vai entender um pouquinho do contexto histórico. A Semana de Arte Moderna, ela foi nesse período, em fevereiro de 1922, por quê? Em comemoração ao centenário da independência do Brasil, em 1922. Então, foi uma forma de comemorar o centenário da nossa independência do nosso país, atrelado a esse movimento artístico-cultural. A Semana de Arte Moderna também, ela foi a primeira manifestação coletiva pública da história cultural brasileira. A favor do quê? O que a Semana de Arte Moderna buscava, professora? Um espírito novo e moderno, em oposição à cultura e à arte de teor conservador. O que significa isso, professora? Em oposição à cultura e à arte de teor conservador, significa que ela queria romper padrões. Para os artistas, não existia um padrão definido de como produzir arte, mas sim, eles deveriam ter autonomia para produzir as suas obras. Então, a partir daí, os jovens inquietos com esse teor de conservador, de ter padrão, o que é padrão? Regras para construir uma pintura, uma tela, uma poesia, uma música. O artista ele teria que ter liberdade, ele teria que ter autonomia. Então, foi um movimento artístico que revolucionou o cenário artístico e cultural do século XX. Apresentou o quê? Uma nova perspectiva de arte. O que é uma nova? O que é arte com um novo conceito? Com uma estética inovadora, influenciada por tendências das vanguardas europeias. Influenciada, só influenciada, mas a gente queria trazer algo baseado na nossa identidade do nosso país. Uma arte que fosse essencialmente brasileira. Novas formas de atuação de estética, ao questionar os padrões impostos.
Então, as vanguardas europeias, elas queriam o quê? Romper os padrões, assim como os jovens da Semana de Arte Moderna, romper os padrões impostos na produção da arte. Qual era o objetivo, professora? Além de romper os padrões, renovar o ambiente artístico-cultural e mostrar o que havia na escultura, na arquitetura, na música, na literatura brasileira do momento. Além disso, queria trazer novas ideias e conceitos artísticos com a declamação de poesia. Poesia é uma arte. Declamar poesia é uma arte. Mas quem foram os idealizadores? Ela foi realizada numa época turbulenta do nosso país, no âmbito político, social, econômico e cultural. E a Semana de Arte Moderna teve como figuras importantes. Aqui nós vamos conhecer as principais pessoas que foram idealizadores, mas teve inúmeras pessoas que também participaram desse movimento artístico. Os principais foram o escritor Oswaldo de Andrade, o também escritor, que nós temos nessa primeira imagem aqui de chapéu, Oswaldo de Andrade, o também escritor Mário de Andrade, que está aqui em cima, de óculos, e nós temos Di Cavalcante, que está aqui embaixo, do lado de Oswaldo. Esses três foram os principais organizadores do evento da Semana de Arte Moderna. Então, foi um festival, gente, que teve inúmeras exposições, mais de 100 obras e 3 sessões literárias e musicais noturnas. Foram dias intensos de produção de arte no nosso país. O que a semana buscava? Qual era o objetivo? Uma produção de uma arte brasileira, essencialmente brasileira, afinada com as tendências vanguardistas, afinada, mas sem perder o caráter nacional. Era uma das grandes aspirações que a semana tinha em divulgar. Então, assim como as vanguardas europeias, nós também queríamos romper os padrões na produção de arte, mas nós queríamos romper os padrões e produzir a nossa arte baseado na nossa identidade, que é o que vocês vão ver mais à frente nas produções que nós vamos analisar. Vamos lá? Então, por que aconteceu? Vou reforçar para vocês. Em comemoração ao centenário da independência do nosso Brasil. Por que independência? Os jovens modernistas, eles queriam o quê? Redescobrir o Brasil, limitando das amarras que prendiam aos padrões estrangeiros. Então, o que a gente queria? Fazer uma arte nossa, sem ter influência, rompendo os padrões estrangeiros, uma cultura estrangeira. Seria, então, um movimento pela independência artística do Brasil. Olha que característica importante. Ela foi realizada no ano de 1922, em comemoração às festividades do primeiro centenário da nossa independência. Isso significa, atrelado a isso, o quê? Que o movimento queria a independência artística do nosso Brasil, com mais liberdade. Eles buscavam o quê? A renovação da arte. Preocupados em realizar uma arte nitidamente brasileira, sem complexo de inferioridade. Significa isso, professora? Significa que nenhuma arte de um país é superior ou inferior à outra, que todas elas têm a mesma importância, que nós deveríamos trazer a nossa arte baseado nessa importância, nessa valorização da nossa arte do nosso país. Essa nova arte aparece inicialmente através da atividade crítica e literária de Oswaldo de Andrade, Menotti Del Picha, Mário de Andrade e alguns outros artistas que vão se conscientizando do tempo em que vivem. Então, esses foram os principais idealizadores. Mas a Semana de Arte Moderna, gente, ela vai ter um impacto não nesse período que ela foi realizada, mas depois. Outros artistas vão aderir a esse movimento, vão se juntar a esse movimento de renovação da nossa arte brasileira. Aqui nós temos o símbolo, que ilustra a capa do catálogo da propaganda da Semana de Arte Moderna, que foi feita pelo idealizador Di Cavalcante. Aqui nós temos a primeira imagem. Nós percebemos que essa imagem, é o Morro Vermelho de 1926, de Lácio Segal, é uma imagem muito parecida com o que nós vivemos. Uma mulher, uma mãe, com traços brasileiros, baseado na identidade, na tropicalidade, com as palmeiras que a gente pode observar. Então,
proporcionou o que a Semana de Arte Moderna? A ebulição de novas ideias, e ideias totalmente libertadoras, sem ter padrões, trazendo uma identidade própria de uma maneira mais livre, né, de se expressão. Então, o artista tinha mais liberdade para ele se expressar. Não tinha, porém, um programa definido. Sentia-se muito mais o desejo de experimentar diferentes caminhos do que definir um único ideal moderno. Então, não tinha por que ter um modelo. Eles não queriam isso, eles queriam que as pessoas tivessem a liberdade de experimentar, de produzir a sua arte. Aqui nós temos uma propaganda, né? Como foi o evento no primeiro dia, casa cheia, abertura oficial. Então, algumas pessoas ficaram espantadas com o que viam, porque era algo novo que eles estavam trazendo. Era realmente um movimento de mudanças, né, de manifestação cultural e artística. Acredita-se que a Semana de Arte Moderna não tenha tido, originalmente, o alcance e a amplitude que posteriormente foram atribuídos ao evento. Então, depois, as pessoas tiveram mais liberdade. Aqui vocês podem observar essa imagem, que o nome dessa imagem é Retirantes, de Cândido Portinari. Parece com o nosso país, com a vivência das pessoas, né? Então, a gente pode se ver e se observar nessa imagem de crianças, de uma família, por exemplo, do Nordeste, que foi para São Paulo em busca de melhorias de vida. A partir daí, o artista ele passou a criar mais uma arte brasileira, uma arte essencialmente nossa. A semana não foi tão importante no contexto temporal, naquele período, mas o tempo presenteou com um valor histórico e cultural talvez inimaginável naquela época. Por quê? Porque proporcionou que as pessoas pudessem fazer a arte com mais liberdade e autonomia. Logo após a realização da semana, alguns artistas foram fundamentais que dela participaram e acabaram voltando para a Europa. Mas isso não impediu que esse movimento, que essa luta por essa manifestação, essa reformulação da arte brasileira diminuísse. Pelo contrário, ela se ampliou diante dos artistas. A própria tentativa de estabelecer uma arte brasileira livre da mera repetição de fórmulas europeias, olha como isso é importante. Arte brasileira livre de mera repetição. A gente não precisava mais repetir o que se era produzido na Europa. Nós íamos construir a nossa própria arte. O principal legado da Semana de Arte Moderna foi, importante, libertar a arte brasileira da reprodução nada criativa de padrões europeios e dar início a uma construção de uma cultura essencialmente nacional, essencialmente nossa, com as nossas características do nosso país. Aqui nós temos alguns dos artistas que também participaram, assim como Mário, Oswaldo de Andrade, Anita Malfatti, Tarsila do Amaral, Di Cavalcanti, dentre outros. Temos aqui um resultado, por exemplo. Nós observamos 2 telas, o Abapuru e os operários de Tarsila do Amaral. Aqui a gente já percebe que Tarsila fala dos operários, dos trabalhadores. A gente pode trazer a questão do cacto ao sertão, ao Nordeste, né? Ao calor, características que são essencialmente nossas. Mais uma imagem de Di Cavalcanti, um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna, que são Mulheres da Janela. E, por fim, essa imagem que nos retrata. Lembra o que essa imagem? São João. Lembra características nossas, essenciais. Fim, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Fiquem todos bem e até a nossa próxima aula.